A Revolução Praieira, ou Insurreição Praieira de Pernambuco, representou um levante armado de caráter liberal e republicano a partir de 1847, e que novamente opunha setores liberais da sociedade pernambucana contra forças conservadoras e centralizadoras dentro do Brasil imperial. Eu sou o professor André Santiago e este é nosso tema de hoje. Em 7 de novembro de 1848, tinha início em Recife a Revolução Praieira, também chamada de Insurreição Praieira ou simplesmente Praieira. O nome veio de praieiro, designação pejorativa dada aos rebeldes em referência à Rua da Praia no Recife, onde se localizava a tipografia de seu jornal chamado Diário Novo, e que era o principal instrumento de divulgação dos liberais da época. Os seus adversários eram chamados de gabirus, uma espécie de rato, já que eles eram considerados ladrões sorrateiros dos cofres públicos, bem moderno isso. De forma global, a Revolução Praieira inscreveu-se no contexto das revoluções liberais, socialistas e nacionalistas que varreram a Europa nesse período do século XIX, incluindo a Revolução de 1848 na França, que promoveu definitivamente a extinção do absolutismo no país. Em nível local, foi influenciado pelas ideias liberais dos que se queixavam da falta de autonomia provincial, sendo marcado pelo repúdio à monarquia, com manifestações a favor da independência política da República e por um reformismo radical. Com um profundo fundo social, econômico e político, a Revolução Praieira contou com a participação das camadas menos favorecidas da então província de Pernambuco, oprimidas que eram pela grande concentração fundiária, a grande concentração de terra nas mãos de poucos proprietários. Essa revolução foi liderada por Pedro Ivo Veloso da Silveira. A revolta ocorreu na província de Pernambuco entre os anos de 1848 e 1850. Foi considerada a última revolta do período imperial, tendo como principal objetivo pôr fim ao sistema político vigente das elites conservadoras, onde o poder local era monopolizado, o poder local aqui em Pernambuco, pelas famílias aristocráticas Cavalcante e Rego Barros. Em resumo, a Revolução Praieira representou o choque político entre os liberais e os conservadores. Porém, como o Partido Liberal também fazia parte do sistema de poder imperial, Dom Pedro II, o então imperador, patrocinava uma espécie de revezamento de poder entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Dentro desse Partido Liberal surgiu uma força mais radical e, como falamos, republicana. Os praeiros seriam, assim, uma dissidência radical liberal dentro do Partido Liberal. Em fins do Segundo Reinado, a população da cidade de Recife se encontrava insatisfeita com o aumento da desigualdade social, o controle do monopólio político e comercial, que ainda estava na mão de muitos portugueses, dentre outros problemas. O estopim da Revolução Praieira foi a destituição por Dom Pedro II do governador de Pernambuco, o liberal Chichorro da Gama, que era simpatizante dos praeiros. Para seu lugar, foi nomeado o conservador Herculano Ferreira Pena, que logo tratou de demitir os funcionários do governo da província de Pernambuco que tivessem algum vínculo com o partido derrotado. No dia 7 de novembro de 1848, o movimento armado teve início na cidade de Olinda e logo se espalhou por toda a zona da mata pernambucana. A liderança mais importante no primeiro momento, como eu já falei, coube ao capitão de artilharia Pedro Ivo Veloso Silveira, que reuniu pequenos arrendatários, vaqueiros e outros grupos dos setores populares do interior de Pernambuco. Ao lado de Pedro Ivo,
que era o líder militar da revolta, estavam Borges da Fonseca, com quem escreveu o Manifesto ao Mundo, e o deputado Joaquim Nunes Machado, influenciados, todo esse grupo, pelo socialismo utópico, dos quais destaca os pensadores Pierre-Joseph Proudhon, Robert Owen e Charles Fourier, que nesse momento eram muito difundidos por toda a Europa. O Manifesto ao Mundo foi publicado em 1849 e trazia as reivindicações do grupo liberal. E que reivindicações eram essas? Voto livre e universal, liberdade de imprensa, o trabalho como garantia de vida para os cidadãos, o comércio a retalho só para os cidadãos brasileiros, como eu falei, eram dominados aqui no Recife pelos portugueses, a harmonia e efetiva independência dos poderes políticos, consequentemente, a extinção do poder moderador, que dava uma gama muito forte de poderes na mão do imperador, uma nova organização federalista, reforma do poder judicial, assegurando os direitos individuais dos cidadãos, extinção da cobrança de juros e a extinção do então sistema de recrutamento militar, que era alvo de muitas reclamações. Some-se a isso o projeto, o pedido para expulsar os portugueses que continuaram aqui na região após a independência em 1822. A revolta praieira se espalhou pelo estado de Pernambuco, tendo como palco de confronto as cidades de Olinda e Recife, onde durante 2 anos houve diversos focos de combate. No entanto, os liberais acabaram sendo reprimidos pelo governo imperial em 1850. Repressão essa, mais precisamente liderada pelo capitão Antônio de Sampaio, que é hoje patrono da infantaria do Exército Brasileiro, mas isso aí é só curiosidade. A província foi pacificada por Manuel Vieira Tosta, indicado como novo presidente, auxiliado pelo brigadeiro José Joaquim Coelho, que era o novo comandante das armas da província de Pernambuco. As forças rebeldes foram derrotadas nos combates de Água Preta e de Igaraçu. Os líderes do movimento, pertencentes à classe dominante, foram detidos e julgados apenas em 28 de novembro de 1851, quando os ânimos na província já tinham serenado, o ambiente já estava mais calmo, ocasião em que o governo imperial pôde conceder anistia. Voltaram, assim, a ocupar os seus cargos públicos e a comandar os seus engenhos. Por outro lado, os rebeldes das camadas sociais menos privilegiadas, os rendeiros, os trabalhadores, as pessoas mais humildes que participaram da revolta, não tiveram direito a julgamento e sofreram recrutamento forçado, ou foram anistiados pela intervenção de seus superiores para retornarem ao trabalho, exceto aqueles que foram sumariamente fuzilados durante e logo após os combates. Até o próximo episódio, pessoal.